Olá pessoal, vamos falar da reincidência e dos maus antecedentes, né, nessa aula. Maus antecedentes, eu já vou começar dizendo uma máxima para vocês decorar isso aí. Lembra lá? Toda pessoa que é reincidente tem maus antecedentes, mas nem todo mundo que tem maus antecedentes é reincidente. Os dois institutos precisam de um processo que tenha transitado julgado, mas é parecido algumas coisas, diferente em outras. Vamos primeiro falar da reincidência. Artigo 63 diz que considera-se reincidência se você pratica novo crime após transitar em julgado qualquer outro. E uma pessoa tem 5 processos, respondendo a 5 processos. Pergunto eu e respondo, né? Essa pessoa pode ser reincidar com 5 processos em aberto. Não interessa essa mesma vara, as varas distintas, interessa que são 5 processos distintos em aberto e em andamento. Essa pessoa será considerada residente em algum desses processos? A resposta é não. Por que não? Porque os 5 processos já existiu o crime. Ele só poderia ser reincidente se um desses 5, ou 2, ou 3, ou 4, mas pelo menos um, transitar em julgado, e depois dessa data que transitar em julgado, ele comete novo crime, o sexto, por exemplo. Aí no sexto, ele será considerado reincidente, porque quando ele praticou o sexto crime, ele tinha um processo transitado em julgado. Mas se ele não pratica o sexto crime, ele com 5 processos, ele nunca vai ser reincidente nesses 5 processos. Diferente dos maus antecedentes. Os maus antecedentes só precisa ele ter o processo transitado em julgado, independente de quando foi. Quando foi o crime e quando foi a sentença. Porque os maus antecedentes o juiz vai aplicar na hora de aplicar a sentença e ele vai analisar se ele tem um processo transitado em julgado. Qualquer um. Então, desses 5 processos que ele tem, se um transitar em julgado, no resto, quando for sair a sentença, ele tem maus antecedentes. Adelson, mas será que é possível ele não ter maus antecedentes nos 5? É. Primeiro processo, o juiz dá a sentença, ele não é residente, não tem antecedentes, porque nenhum transitou em julgado. O juiz aplica a pena e diz que ele não tem maus antecedentes, tá certo? No segundo, o juiz vai aplicar a pena. No primeiro não tem uma sentença, mas se o advogado recorreu, se o Ministério Público recorreu, o processo não transitou em julgado. Ou se não deu tempo ainda, publicar, no tempo está na fase, e saiu outra sentença. Então, na hora que o juiz vai aplicar a sentença, ele observa se tem algum processo transitado em julgado. Então, vamos para o exemplo, para vocês ficar mais claro. O segundo que o juiz vai aplicar a sentença, ele observa que não tem nenhum transitado em julgado. Tem a sentença do primeiro, mas não transitou em julgado, então ele não tem maus antecedentes. Aplica-se a sentença dizendo que ele não tem maus antecedentes. O terceiro, a mesma coisa, que o segundo advogado recorreu, por exemplo. A mesma coisa. No quarto, a mesma coisa. No quinto, a mesma coisa. Se na hora de aplicar a sentença, o juiz perceber que ele não tem nenhum processo transitado em julgado, ele não pode ser considerado pessoa com maus antecedentes. Na residência, precisa também agora da data que transitou julgado, a data do novo crime. Vou bater mais forte. Para ser reincidente, no artigo lá, 63, diz que a pessoa tem que cometer novo crime após transitar em julgado. Outro. Então, só pode ser considerado reincidente se transitar em julgado um crime. Na hora que o juiz vai aplicar a pena. Observa aí se tem um processo, dá uma pesquisa. Aí vai lá no sistema, o assessor dele, qualquer pessoa lá que está trabalhando na vara, e observa, doutor, ele tem um processo transitado julgado. Se eu aplicar a sentença dele agora nisso aí, então ele tem um processo transitado julgado. Aí o juiz olha para o assessor e diz, me vê aí quando foi que transitou julgado. Aí o cara foi no dia 11 de 11 de 2011. Aí o juiz vai olhar nesse processo que ele vai aplicar a sentença, se esse crime foi cometido depois do dia 11 de 11 de 2011. Se esse crime que esse juiz vai sentenciar agora foi cometido depois do dia 11 de 11 de 2011, data em que ele transitou julgado o outro, ele é reincidente. Se esse crime que o juiz vai julgar agora aconteceu no dia 10 de 11 de 2011, ele não é reincidente. Porque a sentença
Ele observou que transitou julgado, transitou no dia 11/11/2011. E eu vou aplicar agora a pena do crime que aconteceu no dia 10/11/2011. Ele não é reincidente. Deu para entender? O maus antecedente é justamente a gente esquece data. Esquece data. Pergunta se tem um processo transitado julgado. Na hora de aplicar a sentença no processo aqui, eu pergunto para mim mesmo e eu observo se ele tem um transitado julgado. Se ele tiver um transitado julgado, eu quero saber. Eu digo que ele tem maus antecedentes. E eu costumo dizer que uma reincidência é um câncer. É um câncer no ordenamento jurídico penal. Porque ele mexe com muitas coisas, progressão de regime, né? Ele mexe com crime hediondo, ele sai mexendo com tudo a reincidência. A reincidência mexe com muitas coisas, né? Então, eu costumo dizer que a reincidência é um câncer porque ela mexe com muita coisa. Inclusive com liberdade provisória, né? O juiz percebe que a pessoa é reincidente e acho que até a própria sociedade. Ele é réu primário. Doutor, pedindo liberdade provisória dele que ele é réu primário. Sim. Isso por si só não dá uma liberdade provisória porque é réu primário. Mas se ele for reincidente, as coisas ficam mais difíceis para o advogado convencer o juiz uma liberdade provisória. Não que seja proibido. Então, a liberdade provisória aqui é reincidência, não é proibido. Eu estou dizendo que mexe na parte subjetiva do juiz e em outros aspectos, ou seja, progressão do regime. Lá no crime hediondo mesmo tem, né? Que agora mudou. Artigo 112 da LEP, depois eu vou falar um pouco disso aí. Mudou agora a porcentagem para a progressão do regime. De 16% vai até 70%. Antigamente era 1/6, 2/5, 3/5 para reincidente e por aí vai, né? Então, você observe que a reincidência é um instituto que eu costumo dizer na sala de aula, brincando, falando sério, eu costumo dizer a vocês que a reincidência é como um castigo que a gente dá aos nossos filhos. Nossos filhos aprontam uma com a gente e assim eles dão um castigo, não vai sair esse fim de semana, não vai para show, não vai para shopping. E a pessoa se comporta, depois você libera, você vai para shopping. Mas se a pessoa descumpre o que você determinou, o cascudo é maior. Você dá vontade de dar um cascudo maior. Você diz, agora o negócio não vai ser só um fim de semana, vai ser 2. Tu descumpriu o que eu determinei, tu fizeste já 2 vezes, então eu vou aplicar uma penalidade maior. Você vai ficar 2 fins de semana sem sair de casa, nosso filho. Estou dando um exemplo paralelo para vocês entenderem, né? Então a reincidência é nesse sentido, é uma oportunidade em que o Estado dá a uma pessoa, quando faz um processo, como diz assim, rapaz, fez uma vez, vou perdoar, né? Todo mundo merece uma segunda chance. A reincidência foi criada com esse aspecto. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Então dá uma chance à pessoa e a pessoa aponta de novo, reincidente. A ideia, a maus antecedente é isso aí, a reincidência. Então, a reincidência precisa de um processo transitado julgado para que ele cometa novo crime após aquele transjulgado para ser considerado reincidente. Maus antecedente não precisa cometer novo crime após transitar julgado. Basta que no dia da sentença o juiz perceba que ele tem um processo transitado julgado, que ele vai ser considerado reincidente. Dúvida até aí? A gente pode tirar na próxima aula, nas aulas presenciais quando chegar, ou através dos nossos aplicativos, das perguntas pelo Zap, pode fazer que a gente responda, ok? Então, essa foi a aula de reincidência e de maus antecedentes. Vou preparar outra aula para vocês e até em breve.